Olá, pessoal. Vocês hoje estão me vendo ao vivo, sem cores, sem uma maquiagem. E eu estou gravando sentada na minha cama. E o que vocês leram sobre empatia, eu quero colocar para vocês agora. E por que eu estou assim? Se eu abaixar minha cabeça, não vou fazer isso não. Eu estou com um dedo de branco para poder fazer um retoque. Mas o retoque que eu ia fazer, gente, eu não pude fazer. Sabe por quê? A gente tem que ser transparente naquilo que pode, não é? Às vezes você vê um pastor, um líder, um apóstolo, falando tantas coisas maravilhosas e nem sabe da missa metade, como eu costumo dizer, como é a vida da pessoa. Na quarta-feira, eu levei um tombo, uma queda. Eu sofri um acidente horroroso. Eu tenho um probleminha no joelho, eu não uso bengala. Meus filhos querem que eu use bengala há tempos e tempos, mas eu não vejo uma necessidade imediata. Primeiro, porque eu não dirijo mais. Eu dirijo com um motorista. Eu dirijo com motorista, não. O motorista dirige o carro da minha filha. Ela tem um motorista e ele me serve também, desde que eu fiquei cega do olho direito. Então, o que acontece? Ele me ajuda a subir, a descer, eu não ando em shopping sozinha, eu sempre tenho alguém, enfim, eu não estou numa situação ainda que eu me sinta a necessidade de uma bengala. Apesar de que a minha filha comprou uma bengala para mim semana passada, e o que aconteceu? A bengala estava pior que eu. A bengala quase que caía, ela vai devolver a bengala. E eu falei, não quero essa bengala não, quero outra. Enfim, eu levei um tombo. Eu desci com dois vasos de orquídeas, que as flores já tinham acabado, para colocar nos jardins do meu condomínio, que eu sempre faço isso. A maioria das plantas que tem ali, fui eu que coloquei desde 8 anos passados até agora. E eu fui fazer um movimento, levantando a mão assim, com um dos vasos, chamando o porteiro. E eu acho que eu perdi o equilíbrio. Eu acho não, né? Eu perdi. E com isso, eu devo ter levantado o pé atrás, eu caí numa mureta onde tem plantas e jardins, e dali eu não vi mais nada. Eu só vi que tinha rodado alguma coisa e eu caí. Gente, vocês não têm noção. Minha filha chegou depois, que foi avisada. Chegou todo mundo. Chegou o motorista, chegaram as duas filhas, chegou a Gogobaba, que eu chamo de Gogobaba, que é a Jane, que trabalha com a Tatiana há 22 anos, quase 23, porque ela foi para a casa da Tatiana quando o João Pedro tinha 4 meses. E eu até que levei, ela trabalhava na Casa Lar da nossa igreja, cuidando de crianças. E ela está lá esse tempo todo. Então eu chamo de Gogobaba, porque hoje ela é uma governanta e uma babá às vezes, né? Os meninos são homens, mas ela é como se fosse uma babá. E aqui ela está comigo, dormindo aqui desde quarta. Bom, vou contar tudo direitinho. E aqui ela tem estado. Mas ela também chegou. Então chegou gente lá e eu depois aqui fui ver pelas fotos que a minha filha Flávia tirou a situação. Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu comigo e para vocês orarem por mim, viu? Porque eu estou muito ativa ainda, eu não estou parada, minha mente está boa, apesar de 81 anos eu estou bem. Então, e tenho coragem de gravar para vocês do jeito que eu estou, porque não é todo mundo que tem coragem, todo mundo se programa, se pinta, se arruma, né? Se maquia. Eu levei 6 pontos aqui, ó. Eu não pude sair para fazer retoque, tão cedo não vou poder fazer, porque quando tirar os pontos, que o médico disse que é de 8 a 10 dias daquela data. Na realidade, foi suturado na quarta, então de quarta em diante, de 8 a 10 dias. E na mesma hora foram formidáveis. Chamaram minhas filhas, porque eu tenho o telefone delas lá embaixo na portaria, e
chamaram o corpo de bombeiros porque a ambulância estava atendendo outro caso aqui perto. E lá fui eu para o pronto atendimento mais perto da minha casa, da Prevent Senior, porque eu tenho esse plano. Enfim, eu cheguei lá, fizeram curativo, ó, vou mostrar o meu braço. Tá vendo? O braço eu posso mostrar. Perna não dá para mostrar muito, a não ser que eu mexa com o celular. Então, estou mostrando a perna agora, ó. Estão vendo a perna? Dá para ver? Eu não sou lá muito boa de vídeos, não, mas ok. Fora isso, eu fiquei com um roxo aqui. Aqui não foi nada, foi só uma raspagem. E no frigir dos ovos, foi um milagre de Deus, porque eu fraturei alguns ossinhos dessa região aqui. E dentro desse ouvidinho aqui, uma parte do martelo e mais os outros ossinhos do ouvido. Eu estou rindo, sabe por quê? Que eu não quero que vocês fiquem impressionados. E eu sou uma pessoa que eu jogo o jogo do contente, tá? Aprendi com a minha mãe, em criança. E depois eu aprendi lendo o livro da Poliana, os 2 livros que falam sobre Poliana, não é da Poliana, que falam sobre Poliana. Então, gente, eu fiquei no hospital, fizeram esses curativos iniciais, e depois, na emergência das emergências, depois eu fui fazer uma tomo inteira, fizeram inteira, no meu corpo todo, foi uma benção. E principalmente do crânio, né? E aí voltei para a emergência de quem já está esperando um quarto para ir para o quarto. Só que eu não precisei. Eu fiquei lá, dormi, entre aspas, a noite toda, porque eu dormia e acordava, porque era uma barulhada ali. E lá fui eu, no dia seguinte, fazer outra tomografia e nada tinha piorado. As coisas todas estavam dentro do normal. E com isso, a 1 hora eu fui dispensada e voltei para casa. E no voltar para casa, sendo uma quinta-feira feriado, a moça que trabalha para mim não veio, e a Jane, que eu falei dela no início, está aqui comigo desde quinta-feira, dormindo e passando o dia todo. Agora ela saiu para mim com o motorista para fazer umas comprinhas, e daqui a pouco voltará, e eu às 5 horas da tarde vou ao neurologista, que a minha filha conhece, particular, que trabalhou, que ficou o tempo todo com a minha filha, enquanto os médicos da Prevent falavam as coisas, a minha filha passava para ele, para ver se estava tudo certo. Então está tudo bem, eu estou tomando antibiótico durante 10 dias, é claro que eu não estou ótima, claro que eu não posso dizer que eu estou ótima, né? Minha cabeça ainda está meio oca, meu ouvido ainda não está muito bom, mas assim é a vida, né? Aconteceu. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque 2 coisas que eu havia pedido a Deus há algum tempo atrás, elas se realizaram por causa desse tombo, que eu não vou dizer aqui. Mas foi um ataque do inimigo, porque eu tinha acabado de orar contra um espírito de morte que estava atacando o irmão de uma amiga minha há meses, no coração. Cada médico dizia uma coisa, eles não têm plano de saúde. Enfim, conseguiram, através de uma médica, o INCOR, mas cada um dizia uma coisa. E aí, acabou tendo que operar. A primeira operação, ok. Horas depois começou a dar problema, teve que operar de novo. E já estava no 3º dia e eu sentindo que eu tinha sentido no meu coração. Como eu estava orando por ele, Deus me deu a revelação de que ia haver um outro contra-ataque para tirar a vida dele. E aí eu orei, estava penteando meu cabelo e orei contra o espírito de morte. Quando chegou lá embaixo eu caí, coisa que não acontece. E podia ter sido muito pior, né? Eu podia ter quebrado o crânio, saiu muito, muito sangue. A minha filha tirou fotos, uma delas que é impressionadíssima, mas muito sangue do meu lado, mas tirou fotos variadas. Mas por que eu contei tudo isso? E por que eu coloquei empatia? Você sabe o que é simpatia? Simpatia é você olhar para uma pessoa e gostar dela na mesma hora, né? Antipatia é você olhar para a pessoa e dizer, não gosto. E empatia é o quê? Empatia é você se identificar com a pessoa. Seja ela japonesa, chinesa, africana, brasileira, não importa.
índio, não importa a cor da pele. Empatia é algo que você se identifica por Cristo Jesus também, né? Porque Jesus tinha empatia pelas pessoas. É você ter essa aqui dentro, se você for buscar no dicionário, você vai ver. É uma empatia, é sofrer com a pessoa, é se identificar com a pessoa, é estar junto nas horas fáceis e difíceis de alguma forma, né? E o que eu tenho percebido? Minha filha mandou mensagem de oração para muita gente, todo mundo orando por mim, graças a Deus. Mas tem gente, e eu não estou citando nomes, graças a Deus, que poderia, tem gente que tem mandado mensagem para saber como eu estou, mas tem gente que não tem empatia, não sofre com, foge do sofrimento. Você é assim? Você conhece alguém assim? E eu quero deixar essa lição, porque tudo era para o bem dos que amam a Deus, e eu não tinha falado sobre empatia ainda. Tanto é que eu nem me programei para isso, e hoje de manhã eu fiquei pensando, meu Deus, que falta de empatia de fulano, que não custava mandar uma mensagem e dizer, você está melhor? Como você está? Então, toma nota disso aí, queridas, queridos. Quando alguém estiver sofrendo alguma coisa, manda uma palavrinha, manda uma flor, manda um bolinho. Não é só visitar, porque às vezes visita cansa a gente, sabe? Eu tive uma pessoa semana passada, veio aqui uma grande amiga, mas falou coisas negativas. Eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei mal. Eu estou sendo muito prática com vocês, porque eu sei que vocês já me conhecem, mas não me conhecem pessoalmente. No dia que vocês me conhecerem, aqueles que me conhecem sabem como eu sou. Então eu quis deixar isso gravado para vocês. Até estou com 12 minutos aqui. Mas uma boa semana. Deus abençoe. E pratiquem a empatia. Passem esse vídeo. Compartilhem. Façam propaganda, que é importante. Beijo no coração de cada um. Eu não vou fazer coração não, porque eu estou gravando, sabe como? Segurando o celular. Eu segurando o celular. Deus abençoe, queridos. Sejam empáticos.